cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ego sum lux mundi. Eu sou a luz do mundo. Uma vez visitando um padre amigo, o padre Manuel, vi no seu apartamento uma foto de uma igreja que ele considera a igreja mais bonita do mundo, a igreja de Monreale, na Itália. E é uma ábside, um Cristo Pantocrator, bonito, né? Em mosaico, grande. E como é muito comum nesses Cristos Pantocrator, mostra só da cintura para cima, e ele está segurando numa das mãos um livro, e no livro então tem uma citação da Bíblia, no caso, numa página de um lado em latim, na outra a mesma citação em grego. E é essa: Ego sum lux mundi, ego eimi to phos to cosmu, a luz do mundo. Qui sequetur me non ambulabit in tenebre, sed habebit lumen vitae. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. To phos to zoe, alguma coisa assim diz o grego, né? A luz da vida. E é bonito quando a gente pega ressalta uma palavra do Evangelho, uma passagem, e que, nossa, interessante isso daqui, né? De fato, essas palavras de Nosso Senhor são preciosas, né? Eu sou a luz do mundo, seguir o Senhor é ter a luz da vida. Uma imagem bonita, né? A luz da vida. A luz do mundo, a luz da vida. Estamos meditando os mistérios do Rosário e num segundo grupo de mistérios temos esses mistérios novos que foram introduzidos no Rosário pelo Papa João Paulo II. Nessa carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, e que tratam de abarcar a vida pública de Nosso Senhor. Antes havia só os 3 grupos de mistérios, totalizando 150 Ave Marias, 15 mistérios, agora são 20. E antes havia só dos gozosos, que é a infância de Cristo, pulava para os dolorosos, que é só paixão e morte. E o Papa João Paulo II falou, bem, tem todo um gap muito grande aqui, né? Que entre Jesus perdido achado no templo, que é o último, é o 5º mistério gozoso, e Jesus, a oração no horto, que é o primeiro doloroso, tem toda a vida pública de Nosso Senhor antes da sua paixão. E o Papa, então, querendo fazer do terço do Rosário uma devoção mais cristocêntrica, então introduziu esses 5 mistérios, que ele chamou de mistérios da luz, ou mistérios luminosos. E que são, de fato, né, luminosos porque toda a vida de Cristo é luminosa. Ele diz na Rosarium Virginis Mariae, diz o Papa São João Paulo II, todo mistério de Cristo é luz. A vida, ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Mas essa dimensão emerge particularmente nos anos da vida pública, quando ele anuncia o Evangelho do Reino. Ele está anunciando, ele está falando aqui, ele está iluminando. E o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre as que estavam na região da sombra da morte brilhou uma luz, diz o profeta Isaías, me parece que é, profetizando os tempos messiânicos, né? Que uma luz ia brilhar no mundo, até a estrela de Belém, de uma maneira simboliza isso, que chegou a luz. O Natal a gente reza no solstício de inverno, me parece que é do hemisfério norte, que é quando é o menor dia, e a partir dali os dias deixam de diminuir e começam a aumentar. A luz começa a vencer as trevas. Ele estava até perdendo, né? Chegar no ápice do inverno, agora a luz começa a vencer a escuridão.
porque de uma maneira é o Cristo que veio ao mundo e agora ilumina todo homem. Diz Isaías: de pé, deixa-te iluminar, chegou a tua luz. E é uma passagem que eu acho bonita, relativa a Jerusalém, depois do Israel voltando do exílio na Babilônia e profetizando como Jerusalém vai brilhar, e dá para traduzir também: de pé, ilumina, tu ilumina, eis que chegou a tua luz, a glória do Senhor te ilumina. Sim, a escuridão cobre a terra, as trevas cobrem os povos, mas sobre ti brilha o Senhor, sobre ti aparece a sua glória. As nações caminharão à tua luz, os reis ao brilho do teu esplendor. E é interessante, isso vale para Jerusalém, vale para Cristo de uma maneira muito especial. O mundo vai caminhar na luz de Cristo, mas também vale para cada cristão. Se ele disse, eu sou a luz do mundo, ele também falou, vocês são a luz do mundo. E disse, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Não se acende uma lâmpada, não se acende uma vela, um candeeiro, para pôr debaixo da mesa, mas no alto do armário, no alto da mesa, para que brilhe, para que ilumine. Brilhe assim a vossa luz diante dos homens. Nós temos essa missão de transmitir a luz, de brilhar. São José Maria falava, né? Somos portadores da tocha da fé no mundo, né? Que é capaz de iluminar os caminhos das almas. A gente tem isso, né? A fé, as respostas, a certeza do amor de Deus por nós, a certeza de uma vida depois da morte, a certeza do sentido na dor e no sofrimento. Tudo isso é repleto de luz, tudo isso é uma coisa maravilhosa, né? A luz de Cristo. E que nós devemos viver, deixar-nos iluminar e transmitir. E a isso nos remetem os mistérios da luz, os mistérios luminosos, que começam então com o batismo do Senhor. É um pouco o marco do começo dessa vida pública. Até aí, antes disso, se fala da vida oculta de Nosso Senhor, que vai estar lá em Nazaré, trabalhando na oficina de José, e ali vai começar então a sua vida pública. Então começa com o batismo, ele se apresenta para João Batista, primo de segundo grau, daria para dizer assim, né? Suas mães são primas, e para ser batizado, como ele batizava muitas pessoas, João Batista, e assim vai marcar o começo da sua missão. Vai descer o Espírito Santo em forma de pomba, e virá uma voz do céu que vai dizer, este é o meu Filho amado, no qual pus o meu agrado. Vai ter então essa manifestação trinitária, né? O Filho que se revela na sua missão de redentor do mundo, unindo-se ao Espírito Santo que desce em forma de pomba, ouvindo a voz do Pai que lhe diz, esse é o meu Filho amado, em quem eu pus minhas complacências, a quem eu amo. E assim então é como que um carimbo, um selo para uma consagração, para começar então a sua missão no mundo, para pregar, para falar, confirmando o que ele tinha que fazer e como era algo que vinha do Pai. Não era uma invenção de um cara meio maluco, megalomaníaco, não. Tudo o que eu falo é o que eu recebi do meu Pai, Jesus fala, né? E por isso então ele vai falar com força e vai começar então a pregar e fazer milagres. E é um símbolo. Cada momento da vida de Nosso Senhor de alguma maneira se reflete na nossa vida, e isso tem a ver com o batismo do Senhor, com o nosso batismo, mas também com a nossa confirmação, com o sacramento do crisma, ou da confirmação, que é um pouco esse lançar-se apostolicamente no mundo. Alguns teólogos afirmam que o batismo cristão se remete mais ao mistério da encarnação, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O batismo do Senhor remete mais à crisma, à confirmação, que é um pouco esse começo da nossa missão pública, dessa missão apostólica, de transmitir a fé para as pessoas, de ser apóstolos. São José Maria gostava muito dessa palavra, né? Apóstolo, quando tinha que falar assim como um cristão, um católico que acordou por evangelho, para a fé, para a necessidade da salvação, de lutar pela salvação das almas, de ser outro Cristo que passa pela terra, de transmitir luz, que tem a luz para transmitir luz, um apóstolo. Então ele fala assim, né, em caminho, usa várias vezes essa palavra para designar esse sentido. Não é que tem que ser padre, tem que ser não, é um católico que acordou no meio das suas circunstâncias ordinárias. Agora não é, ele
Ele já tinha ali a graça do batismo, já tinha as virtudes teologais, mas estava como que adormecido. Agora, e é um pouco esse momento do batismo do Senhor no Jordão, que estava ali, mas estava oculto. Agora vai se manifestar, agora aquilo vai brilhar, agora aquilo... E Jesus, de fato, começa a fazer isso. Ele, do Pai, o envia ao mundo, e ele também escolhe os 12 apóstolos para que estejam junto com ele e para que depois os envie também. E de uma maneira, todos nós somos esses apóstolos enviados pelo que temos que estar com ele e depois ir, e depois falar, e depois ter muito o que comunicar. E o fazemos apoiados nessa segurança do seu amor por nós, nessa segurança de uma maneira muito especial da nossa filiação divina. São José Maria falava que esse devia ser o fundamento, sabermos filhos de Deus. Este é o meu filho amado, no qual eu pus a minha complacência, quem eu amo. A segurança que um cristão tem que ter no meio do mundo vem daí. Saber que Deus é meu Pai, e Deus me acompanha, Deus me ama, e por isso eu tenho luz e força, a alegria de saber que eu sou filho de Deus. É essa luz que eu vou transmitir para as pessoas, que vou pisar com o pé firme todos os ambientes da terra, e vou transmitir esse calor e essa alegria, e vou ter a graça de Deus para vencer os problemas que há no mundo, as dificuldades do ambiente, mas que com a sua graça não serão mais fortes do que esse ímpeto que Ele colocou no meu coração também, de transmitir a luz da fé para muitas pessoas. Então, é esse começo da vida pública, o batismo do Senhor. Depois, o segundo mistério, também associado a esses primeiros momentos da vida pública. Agora, Jesus já tem alguns primeiros discípulos, não estão ainda os 12 apóstolos, mas alguns já, logo depois do batismo, dois dos discípulos de João, chamados João e André, o João evangelista agora, né? E o André, irmão de Simão, começam a seguir ao Senhor, e aí apresentam a Simão, e aí tem Felipe, e aí Bartolomeu, vai começando a crescer a família dos apóstolos ali, e alguns desses então estariam nessa festa de casamento que foi em Caná. Caná era uma cidade próxima de Nazaré, portanto haveria conhecidos aí da família de Jesus, de Maria, de José, e José já teria falecido, a gente pensa assim, porque não aparece mais na cena, mas Maria é convidada então para ir para aquele casamento, que era a grande festa. Não é à toa que quando a Escritura fala do céu, volta e meia se remete a essa imagem do banquete nupcial. Foi o evangelho de domingo passado também, né? Um banquete de núpcias, que era o grande assim paradigma de festa, era a festa de casamento, as bodas. E ali então vai ser o primeiro sinal da vida de Jesus pública. Toda a sua vida pública vai estar marcada pelos milagres, ou também chamados de sinais da sua divindade, do seu poder. Ele vai remarcar a força da verdade das suas palavras, dos seus ensinamentos, com o chamativo, digamos assim, com a evidência dos prodígios que realizava. E o primeiro deles será então nessa festa, quando Maria se dá conta que vai acabar o vinho, e o vinho era algo necessário para a festa, não se imaginava uma festa dessa sem vinho. Ela se dá conta antes dos outros e acode ao Senhor, dizendo simplesmente: não tem vinho, colocando o problema. É interessante o diálogo entre os dois. Parece que Jesus fala: o que tem a ver com isso? Não chegou a minha hora ainda. Ele já entende o que ela está pedindo para ele. Ela não fala explicitamente, mas ele capta. E a princípio ele parece dizer que não, mas ela capta que ele vai fazer. É interessante como duas pessoas se entendem muito bem, nem precisa falar as coisas, né? Já capta no olhar, no tom. Eu já sei que ele vai fazer isso. Se ele não fosse fazer, ele teria dito de outra forma, né? Mais ou menos, a gente tem essas intuições, né? No relacionamento com as pessoas. E a gente vê, né? Jesus e Maria, eles tinham uma união ali, uma sintonia. E Nossa Senhora então se vira para os criados, para os servos ali, e diz: fazer o que ele vos disser. E Jesus, de fato, diz para eles pegarem umas talhas ali, encherem com água e levarem para o mordomo, para o organizador da festa, e que vai provar aquela água que já agora é um vinho, e o melhor vinho, melhor do que todos os outros que tinham sido servidos até então. Jesus faz um vinho bacana, né? Uma pessoa dizia que esteve visitando a Terra Santa, nessas peregrinações, e comprou um vinho em Caná, mas não era muito bom não, né? De fato, aquele vinho,
tinha que só Jesus, né, teve que fazer um outro vinho, porque aquele ali da região, não sei, nunca tomei vinho de Caná, muito menos o que Nosso Senhor produziu de forma milagrosa, né? Mas Jesus, bonito, né? Ele faz a coisa boa, né? Tem um vinho, ele faz um negócio de primeira, um vinho divino. E é interessante, né? Porque termina o relato dizendo que então seus discípulos, esse foi o primeiro sinal que ele realizou, e os seus discípulos creram nele. Então começa aí aqueles apóstolos, eles creem, eles entendem, eles se abrem. Nosso Senhor vai falar da parábola do semeador, né? Ele vai lançando a semente, e algumas sementes não penetram no coração, e outras sim, e vão dar fruto. Outras, nossa, então os apóstolos, aquelas sementes vão penetrar no seu coração, vai dar muito fruto aquilo. Seus discípulos creram nele. Outros nem terão reparado, né? Terão lá bebido vinho e comido lá o salgadinho, quem sabe já tinha bebido tanto que nem reparou que era um vinho especial, infelizmente. Acontece assim, né? E é interessante pensar isso porque, bem, Cristo está falando ali numa festa de casamento. Cristo nos fala no meio do mundo, no meio da nossa vida, de um parente meu que me pede uma coisa, de uma situação profissional, acadêmica. Deus nos fala aí. Como Cristo se revela, não num simpósio de teologia, não, mas numa festa de... Primeiro foi isso, uma festa de casamento numa cidade pequena no interior de Israel. Ali vem a primeira revelação sobrenatural através de um milagre, né, de Cristo. Uma festa, um momento de diversão. Então, bom, nos fazer pensar também como essa missão nossa de ser luz do mundo, de comunicar Cristo e a fé para as pessoas, se dá também aí, na realidade de cada dia, nas pequenas coisas. Vendo esse Cristo escondido no meu próximo, que precisa de mim, quem sabe, a quem eu vou servir, que está, Santa Teresa falava, né, de trás das panelas, está aqui, de trás desse meu serviço que eu vou fazer, de limpar essa panela, está Cristo, Deus aqui, eu posso, aquilo, entender que Ele está ali, Ele esconde um quid divinum, dizia São José Maria, que cabe a cada um de nós descobrir um quê de divino nas realidades de cada dia. Como a gente vê Ele se manifestando em Caná, devemos também nós ter essa fé para enxergá-lo aí e comunicar essa fé através também da nossa vida de cada dia. Terceiro mistério é então o anúncio do reino. Aí já começa a vida pública, mais como a gente já conhece. Jesus começa então aí pelas várias cidades, e esse mistério é um pouco amplão, assim, né? Não é um evento, não sei, essa atividade de Cristo que vai se realizar em vários momentos diferentes, em vários lugares diferentes. Então, o Papa Paulo II colocou o mistério central dos mistérios luminosos como que a massa, digamos assim, dessa vida pública de Nosso Senhor, que é o anúncio do reino convidando à conversão. Assim o Papa delimitou o título do mistério, né? Do terceiro mistério luminoso. O anúncio do reino convidando à conversão. E é interessante, convidando à conversão. A primeira mensagem de Nosso Senhor é: convertei-vos, fazei penitência, crede no Evangelho, abrir-se através da fé, através da conversão, mudando de vida. Como ele passa lá com Zaqueu, que olha, se eu roubei alguém, agora, né, eu vou devolver, e vai mudando a vida das pessoas. E a mulher pecadora pega em flagrante adultério, não, vai, não peque, eu não te condeno, mas vai, não peques mais. Jesus vai falando, né, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, e vai ensinando que a misericórdia e o amor ao próximo, vai pedindo conversão, mudança de vida. Essa é o anúncio, a pregação do Senhor. E é bom que a gente pense nisso, porque muitas vezes hoje se vê um pouco a religião e o cristianismo, se espera da pregação dos sacerdotes uma coisa meio sedativa, assim, né? Uma coisa assim meio, uma inspiração bonita, mas não exigente. Se tiver algo de exigência, já parece uma coisa violenta, já parece, né, que o padre já está querendo, né? O que ele está querendo? O que ele pensa que é de nos exigir algo agora, de nos propor uma coisa difícil? Bem, olha, isso chama-se Evangelho, né? É a mensagem de Jesus. Jesus não propõe uma coisa fácil, pelo contrário, porque quer o nosso bem. O médico não são os sãos que precisam de médico, mas os enfermos. Não me chamaram justos, mas os pecadores.
E Jesus chama os pecadores não porque gosta do pecado, mas para que eles vençam o pecado. O médico, ele é médico não é porque ele gosta de doença, porque ele gosta de curar, porque ele quer vencer a doença e a morte. E é o que nosso Senhor vem fazer, que ele venceu o pecado na nossa vida e precisa da nossa cooperação para isso. Então, vamos pensar nisso, né? Conversão, essa é a mensagem de nosso Senhor para nós hoje, para nós. Às vezes fala disso, né? Adaptar-nos. O C.S. Lewis, que nem é católico, é anglicano, dizia: a igreja não tem que se adaptar às estruturas do mundo e das modernidades, mas o mundo sim se adaptar às estruturas da verdadeira igreja de Cristo. São José Maria falava, né? São os tempos que têm que se adaptar ao Evangelho. A mesma ideia, né? Não é a igreja tem que se adaptar aos tempos, não. Os tempos têm que ser, claro, a igreja vai, estou usando aqui o microfone, vou postar esse vídeo no YouTube, claro, né? Ótimo usar os meios da tecnologia, do que for, mas o Evangelho sempre é exigente, né? Sempre perdoar aquele que me rezar pelo que me maltrata, olhar para a mulher não desejando no meu coração, lutar contra essa malícia, contra a inveja, contra a ira, tudo isso é difícil, né? É difícil, mas é possível e é o caminho que eu tenho que fazer. E é o caminho que eu tenho que convidar os outros a fazer. E o farei através da minha própria vida, do testemunho das minhas ações. Esse milagre, primeiro sinal de Cristo encarnado, de alguma maneira se replica na nossa vida com a mudança nossa interior. O primeiro argumento para convencer os outros, digamos assim, é a minha própria atuação. O Aristóteles já falava, né, na retórica, você pode usar 3 ferramentas, ele falava, né, o pathos, o logos e o ethos. Pathos é a emoção, então, e é o mais fácil de alterar a emoção da pessoa. Tu conta uma piada, conta uma história triste, e facilmente a pessoa já tem um mínimo de empatia, fica triste, fica alegre, isso é o pathos, os sentimentos. Agora, isso é mais fácil. Mais difícil é mudar as ideias das pessoas. E aí, então, tu precisa do logos, o raciocínio lógico, a argumentação. Não é tão fácil assim mudar, né? Convencer alguém a pensar de uma outra forma. Mas umas ideias fortes são mais convincentes do que uma atitude simpática, digamos assim, né? O pathos. E depois o mais difícil é mudar as ações, a atuação das pessoas. Que eu, com o meu discurso, eu consigo que a pessoa não só concorde comigo, mas mude a sua maneira de agir. Pode até concordar, mas depois não mudar o seu comportamento. E por isso também o elemento que mais convence é o ethos, diz ele. Ou seja, o exemplo da minha vida, o meu comportamento, ética vem daí, né? Ethos, comportamento. Então também, ótimo que eu vou tentar dar bons argumentos e vou ser simpático e vou aprender a falar bem, ótimo. Mas o que mais vai convencer é o exemplo da minha vida. Por que João Batista falava, né? Convertei-vos, fazer penitência, ó raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele falava super forte, porque depois ele tinha uma vida super, né? Uma seta mortificada, ele levava aquilo a sério mesmo, em primeiro lugar ele. E se Nosso Senhor diz, pedir a conversão é porque ele passou pelo transit benefatiano, passou fazendo bem, tudo fez bem. Bene omnia fete, tudo ele fez bem feito. E as pessoas viam o seu carinho, a sua misericórdia, a sua coerência, a sua fortaleza para enfrentar Herodes, por exemplo, né? O seu desprendimento. E isso convencia, e por isso ele... E também nós devemos, né, mudar da água para o vinho. Esse primeiro milagre, primeiro sinal que pode convencer os outros, que será a nossa conversão. Essa transformação da mensagem de Cristo na nossa vida. Quarto mistério, a transfiguração. Então, uma hora a gente já começa a se encaminhar para os mistérios, para a paixão e morte, né? Para os mistérios dolorosos e gloriosos. Então, já os últimos 2 mistérios luminosos já se remetem, se os 2 primeiros remetem mais ao comecinho da vida pública e a vida dos mistérios gozosos, o terceiro é o núcleo do negócio, e os outros 2 então já são mais para... A transfiguração tem a ver com isso, já é uma preparação da sua paixão. Ele sobe ao monte com aqueles 3 apóstolos que vão estar
segundo mistério doloroso, né, na sua oração no horto. Não, primeiro mistério doloroso, a oração no horto, né? Aqueles mesmos três é o que sobem com ele, então, no Monte Tabor. Subiu ao monte com eles para rezar e se transfigurou diante deles. Mudou, então, a sua veste ficou brilhante, sua face como o sol, a sua veste como a neve. E é uma experiência de oração, interessante, né? A montanha é o lugar de subir para rezar, é tradicional, né? Na Bíblia. Jesus muitas vezes sobe a montanha para rezar. E ali ele sobe, dessa vez, muitas vezes sobe sozinho. Dessa vez ele leva consigo os três, e os três contemplam aquela intimidade de Cristo com o Pai, que é a sua oração. E eles veem fisicamente. Depois eles vão ver Jesus destruído pela angústia diante da morte, lá no Horto das Oliveiras. Aqui eles os veem glorioso na sua divindade. E nos faz pensar nisso, né, como também a importância da vida de oração, a fonte de força e de luz. Esse é o mistério luminoso por excelência, né? Jesus brilhando. E esse caminhar na sua luz, que é o que ele nos propõe, implica a vida de oração, implica constantemente estar voltando a ele. Me colocar aqui diante do sacrário, como ele diz no Sermão na Montanha, entrar no meu quarto, fechar a porta e me dirigir ao meu Pai que está nos céus, que vê o que passa em segredo. A gente precisa disso. Porque por mais que a gente tenha experiências e tenha uma fé sólida, sempre essa vida tem o claro escuro da fé, a inconstância humana, que se demonstra, não sei, na profissão, no casamento, nas amizades, em projetos de cultura, de arte. Eu me empolgo com algo ótimo, mas sempre vai ser preciso alimentar uma vez e outra aquilo que vale a pena. A gente cansa das coisas. E o relacionamento tem que ser alimentado com o namoro, etc., né? E com Deus não é diferente. A gente vence a inconstância humana através desse alimento constante na vida espiritual, da vida de oração, que me faz estar convicto de que vale a pena, né? Me faz enxergar a Cristo, o divino de trás do humano. E a partir daí me faz então caminhar com essa força de Deus. Se no batismo a voz do Pai diz: "Este é meu filho amado, em quem pus a minha complacência", na transfiguração fala uma coisa muito parecida, né? "Este é meu filho amado, escutai-o". A gente tem que escutar nosso Senhor. E de uma maneira também fala isso para cada um de nós. E também vou falar com a força da graça, porque eu sou filho de Deus. E eu vou falar porque eu tenho porque Ele quer que eu fale. E as pessoas vão me escutar por causa disso, né? Não pela minha inteligência ou pela, sei lá, uma espécie de treinamento que eu tenha tido, mas pela graça, né? Porque Deus está comigo. E o último mistério luminoso, que é já as portas, já o começo do mistério pascal, que é a instituição da Eucaristia, que é o ápice dessa entrega de Nosso Senhor, em que Ele se faz presente, continua escondido, presente no sacrário, na hóstia consagrada, de uma maneira a vida pública, que é Cristo no meio das pessoas, e se continua até hoje, né, através da Eucaristia. Está aqui comigo, está aqui no sacrário, de uma maneira prolonga sua vida pública ao longo de toda a história. Deus conosco, Emmanuel. E nos mostra que se nós devemos ter essa vida de oração que alimente a nossa vida espiritual, nossa convicção na fé, também devemos ter vida sacramental. De alguma maneira, todos os mistérios luminosos remetem um pouco aos sacramentos, né? Que é essa presença escondida da graça eficaz no mundo e na história. As bodas de Caná, né? Casamento, o batismo do Senhor, que tem a ver com o batismo e a crisma, o anúncio convidando a conversão, tem a ver com os mistérios da cura, que é a confissão, a unção dos enfermos. E o último mistério que nos remete então à Eucaristia, e com ela também a ordem sacerdotal, né? O sacrifício que pede o sacerdote, e é o sacramento ápice. A Eucaristia é o maior de todos os sacramentos, é essa presença de Deus escondido no meio do mundo. E é o grande segredo dos santos, é saber buscar aí a sua energia, a sua força, essa vitalidade na Eucaristia, junto a Cristo. E aí eu vou ter essa vida pública que Ele pede que eu tenha, e com toda a força, porque eu me alimentei
A força vem do alimento, desse pão da vida. Aquele que me come viverá por mim, diz Jesus. E é o que nós devemos fazer. Nossa Senhora está um pouco menos presente, a gente poderia pensar, né, nos mistérios luminosos do que quizás em outros, mas sim, está presente sim. Por exemplo, se a gente pensa no batismo do Senhor, ela foi a primeira a promover o encontro entre Jesus e João Batista, ainda no ventre seu Jesus, e Batista no ventre da sua mãe Isabel, e ela promove esse encontro na cena da visitação, e o Espírito Santo, que nos é comunicado no batismo, é comunicado a João Batista através da voz de Maria, escutada pela Isabel, e João já no seu ventre exulta no Espírito Santo, né, como que o inverso, né? Jesus batizando João Batista através de Nossa Senhora. No convite à conversão, ele diz, né, minha mãe é aquele que escuta minhas palavras e a põe em prática. De uma maneira, Nossa Senhora foi mãe de Cristo segundo a carne, mas foi mãe também, por isso, por abrir-se, né, o verbo, a palavra, e viver o que Deus queria dela. No Monte Tabor, a vida de oração, Nossa Senhora escutava essas palavras meditando no seu coração, diz, né? Nossa Senhora rezava, entendia, ia a fundo nos mistérios divinos diante da vida prática que ocorria. Na Eucaristia, o corpo e o sangue do Senhor vieram do corpo dela e do sangue dela. Ela entregou esse corpo para que Deus se encarnasse. Mas o mistério luminoso, onde Nossa Senhora está mais presente, é sobretudo Caná. É o segundo mistério, o mistério luminoso, né? E comenta o Papa Paulo II, é grande a advertência materna que ela dirige à igreja de todos os tempos. Fazei o que ele vos disser, diz Nossa Senhora em Caná. A advertência que introduz bem as palavras e os sinais de Cristo durante a vida pública, constituindo o fundo mariano de todos os mistérios da luz. Então, essas palavras de Nossa Senhora servem para entender toda essa luz que Cristo veio nos trazer para a nossa vida e para o mundo, e podem nos servir também para terminar a nossa reflexão, querendo obedecer, ser fiéis a esse conselho de Nossa Senhora, escutando sempre o nosso Senhor e procurando fazer aquilo que Ele nos diz na nossa vida de cada dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para nos comunicar. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, eu vos aguardo, intercedei por